Boa noite. Eu tenho a alegria de entrevistar nessa noite nossa irmã Ivone. Seja muito bem-vinda, irmã Ivone. Eu quero, com um grande respeito e gratidão, lhe pedir que compartilhe suas preciosas lembranças da história da Igreja Batista Manancial da Convenção, né? A história da Igreja Batista Manancial da Convenção é um tesouro e suas experiências são a base de tudo o que somos hoje. Por favor, sinta-se à vontade para compartilhar não apenas os fatos, mas também as emoções, os desafios, as vitórias e as alegrias que marcaram o início da nossa amada igreja. Cada detalhe, cada perspectiva é de imenso valor para as futuras gerações. É uma alegria poder recebê-la aqui. Muito obrigado por ter atendido aqui ao meu convite. E eu quero iniciar com uma pergunta, e claro, a senhora pode se apresentar. O que motivou, né? A senhora chegou um pouquinho depois que a igreja já tinha iniciado, mas nesse contexto, como foi que a senhora chegou na Igreja Batista Manancial, que na época ainda, claro, era uma congregação? Então a senhora pode compartilhar o ano e como foi que se deu a sua chegada na Congregação Batista Manancial. A senhora tem a palavra, irmã Ivone. Amém. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estou participando, né, dessa entrevista com perguntas e respostas. E eu quero dizer que quando era membro da Igreja Batista, né, BIP, que é a sede, e eu fazia parte da membresia de lá, da sede, da BIP, de convenção. Eu era da Batista Regular, passei para a PIP e foi aceita como aclamação lá na época, em 2007. E teve um momento que a irmã Selma, promotora de missões, ela falou para mim, disse, irmã Ivone, tem como a irmã ir lá na Congregação Batista Manancial para fazer um momento missionário? Eu disse, tenho. E já estava um tempo que eu já estava frequentando, já tinha me aceito como membro lá da igreja. E eu fui lá na Congregação Batista Manancial, que era na antiga Rua Construtor José Sabino. E chegando lá, foi um dia de domingo, eu fiz aquele momento missionário, fui com toda a estratégia de dinâmica, explicar, e tinha o tema de missões mundiais, era justamente o tema de multiplicação, né? Multiplicação, multiplicando o amor de Deus. E eu fui meio receosa, com medo, que era a primeira vez que eu ia ficar à frente lá do momento missionário. Chegando lá, na época era o irmão Nogueira, juntamente com Vera, a sua esposa, e eu fiz, graças a Deus, o momento missionário e tudo, tinha bastante pessoas, o suficiente por ser um tempo pequeno, mas tinha. E quando eu fiz essa dinâmica sobre multiplicando o amor de Deus, que foi através de umas sementinhas, que eu levei dentro de um saquinho, entreguei cada irmão uma sementinha, e falei justamente sobre a prática de ensinar o conceito de semear. Eu lembro que foi um momento muito bom, e o que Anselma pediu para eu ir e voltar, né, para a minha igreja, eu não voltei. Deus tocou no meu coração e eu fiquei lá, a igreja carente, a igreja precisando de pessoas, e eu fiquei lá. Voltando na quarta-feira, eu disse, irmã Selma, eu não vou ficar mais na sede, não, porque eu estou vendo que tem muita gente sentada, muitos casais, muitas famílias sentadas, e eu estou aqui e eu quero ajudar, quero servir. Isso foi em 2007, na época. A irmã Selma, não, Ivone, eu não acredito, pois fui. Falei com o pastor Rubens, que era na época, era o nosso pastor, e ele ficou meio assim, aí disse, vai, irmã, vai. E eu fui, e foi um momento muito bom, né, lá juntamente com os membros e congregados, que tinha alguns lá. E chegando lá, fiquei já bem familiarizada com o pessoal, com os irmãos da igreja.
E chegando lá, eu comecei a perceber que era como se fosse a igreja tivesse vaga, assim, tivesse alguma coisa vazia, não tinha assim um pastoreio certo, o pastor certo e tudo. E aí eu disse, não, eu vou ficar aqui. Aí fiquei. Resultado, quando o casal Nogueira e Vera, na época estava passando por um processo e tudo, e o irmão Paulinho ia constantemente lá nos dar assistência, né? O Nogueira e Vera não está presente. E o irmão Paulinho ficou nos auxiliando, e eu, na época, já estava casada com Dias, né? Na época, casada com Dias, foi ele também que teve um apoio muito bom lá na Manancial, juntamente comigo. E nós começamos a levantar aquela congregação que estava praticamente sem um pastor direcionado. E nesse momento, quando eu comecei a ver, a participar, estar bem assídua na casa do Senhor, eu percebi que não tinha, assim, ministério certo, né? Só tinha o quê? Só tinha o culto normal, a de manhã, a BD, culto à noite, tudo. Não tinha aquela programação certa, como é de costume. E não tinha nada de MC, na época era MCA, de Mulheres Cristãs em Ação, não tinha, assim, até mesmo a parte de tesouraria, de secretaria, não tinha nada assim relacionado. Tinha a irmã Maria, que ajudava na parte de tesouraria. E aí eu comecei, porque eu gosto muito das coisas organizadas, e eu comecei a dizer assim, irmão Paulinho, irmão Nogueira saiu, mas Vera, e ficou irmão Paulinho. Eu disse, irmão Paulinho, cadê as coisas anotadas aqui que eu não estou vendo? Porque a gente, às vezes, tem alguma assembleia pequenininha para resolver alguma coisa, a gente, para decidir comprar alguma coisa, tem aquelas reuniões pequenininhas. Eu disse, irmão, cadê o livro para anotar? Irmã, nós não temos. Fui na gráfica, comprei aqui um caderno, um livro preto, fiz as anotações, e foi daí onde começou a ter um controle manuscrito de saída. Irmã Maria usava um caderninho pequeno, então hoje eu me lembro o caderninho, botando as saídas, as entradas, enfim, a gente conseguia, a igreja em si conseguia pagar justamente o que era de direito. E sim, não, essa parte que eu falei, né? Eu já estou indo todas as perguntas, viu, pastor, para não ficar. Legal. É interessante, irmã Ivone, a sua fala aí, né? A senhora chegou e começou a ajudar, começou a implementar a questão das atas, né? Apesar de ser uma congregação, né? A senhora começou a ensinar a congregação a registrar suas decisões em ata, né? O relatório financeiro também, que é uma outra coisa muito importante, também ter o registro, até mesmo para conferência. Que bênção, né? Então a senhora chegou já colocando a mão na massa, trabalhando, atendendo aí a uma necessidade que era uma realidade ali dentro desse contexto da congregação nesse ano. Então, o ano que a senhora chegou na Manancial foi por volta de 2008, foi isso? Foi 2007 para 2008, mas Ah, exatamente 2007, novembro de perfeito. 2007. Novembro de 2007. Muito bem, né? E vale registrar que desde então a senhora faz parte, né, da Igreja Batista Manancial, hoje, dia 5 de setembro de 2025, e a senhora continua ali firme e forte, membro ali da Igreja Batista Manancial da Convenção, né? Que bom ouvir um pouco da história desse tempo aí tão precioso. Olhando para tudo que a senhora vivenciou, irmã Ivone, teve algum momento assim que a senhora entende que foi algo assim extraordinário nesses primeiros anos aí da igreja, que chamou sua atenção, algum milagre, alguma coisa que aconteceu no contexto da igreja local aí, da congregação, que serviu para fortalecer não só a fé da senhora, mas a fé dos demais? A senhora poderia compartilhar uma experiência nesse sentido? Sim, pastor. A proporção que estava envolvido na obra do Senhor, a gente percebia muita carência das pessoas quando chegava até lá.
tem um fato bem interessante que aconteceu, que a gente chegou uma mãe com duas crianças, foi bem sujo, 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 e a gente já tinha um cantinho lá dentro no banheiro para dar banho para essas crianças que estavam necessitadas. E esse foi um dos fatos que eu lembro bastante sobre isso, porque foi onde a gente nós cativamos como igreja essas pessoas que precisavam de ouvir um pouco do amor de Deus. Eu dei banho nessas crianças, as irmãs que estavam na época também ajudaram e tudo. E é incrível, esse fato foi bem interessante, porque nós nos envolvíamos como igreja na época, né, quando eu estava lá. E eu queria, assim, desafiar as mulheres para poder a gente ter o nosso congresso, a gente teve o nosso congresso de mulheres lá, sem pedir ajuda a ninguém, a gente fez tudo com amor, com carinho, foi um congresso muito bom. E sempre irmão Paulinho nos incentivando, né? Nos ajudando. Ele não era assíduo, mas ele ia, de vez em quando, ele ia até a congregação para cuidar do resto das pessoas que estavam lá, dos irmãos que estavam lá. E o pastor aí também é sobre a direção, relacionada à direção, alguma coisa assim. Eu louvo a Deus, porque eu dirigia, levava reflexão, ajudava a irmã Maria na tesouraria, na ata, e de tudo eu fazia um pouco, né? Em tudo eu fazia um pouco. E foi muito bom, foi uma experiência porque eu aprendi em cada ministério um pouquinho de cada. Nós Muito tínhamos o bom. nosso café da comunhão, que era muito bom. A parte de missões também, a gente conseguia ver todas as missões nacionais, mundiais, estadual. Sabe? Foi muito bom essa experiência que eu tive. E eu estou muito feliz relacionado a isso, a estar presente lá na Manancial. E eu louvo a Deus, porque Deus me segurou lá, porque eu via muitas pessoas sentadas, sem fazer nada, e eu disse: Eis-me aqui, Senhor, envia para onde o Senhor quiser, mesmo aqui pertinho, mas eu estou. Ok, muito bom, irmã Ivone, que coisa boa, né? Aquela coisa, né? A senhora falando e eu lembrando, né? Que sempre há espaço para quem quer trabalhar, né? Então há sempre desafios, necessidades e o fato que a senhora acabou de narrar de ajudar esta família, sem dúvida, né? Exercendo o papel da igreja de forma significativa. E para a gente encerrar aqui esse momento, irmã Ivone, se a senhora pudesse dar um conselho ou uma mensagem para as novas gerações de membros e líderes da Igreja Batista Manancial, qual mensagem a senhora deixaria, ou qual conselho a senhora deixaria para essa nova geração? Para essa nova geração, é uma pergunta muito interessante sobre que mensagem que nós, como igreja, que eu, como igreja, posso passar para a nova geração. No tempo que nós estamos agora, sei que está tudo muito difícil, mas nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar, nós temos que dar o melhor para o Senhor, nós temos que fazer com alegria para o Senhor, não desanimar, mesmo que venha as diversidades, mas nós não devemos nos desanimar, porque a palavra de Deus diz que ide, e o Senhor Jesus vai à frente e tudo se resolve. E eu louvo a Deus porque eu fiquei esse tempo todo, não retrocedi, né? Eu acho interessante que o pastor sempre diz assim: vamos avançar ou vamos retroceder? Vamos avançar para a glória de Deus. E eu não sei se o senhor me permite, quando tem uma pergunta relacionada aqui ao casal, como igreja, como se teve projetos de nova igreja e tudo, não sei se o senhor me permite, Pois não? sobre, sobre o novo pastor, templo e tudo. Na época, nós, como igreja, a gente
tinha lá na BIP, tinha o Ministério um grupo de pesquisar, procurar pastores para poder nos auxiliar. E eu lembro muito bem, nessa época, que tinha uma comissão e foram a São Paulo e fazer visitas e tudo para fazer entrevista com pastores para poder vir algum pastor para nos auxiliar aqui como na Manancial em todo como igreja. E veio vários pastores, mas nunca tinha aquele perfil certo. E graças a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus mandou o nosso pastor, que é o pastor Francimário, e ele foi um dos escolhidos, perante esses pastores que foram feitos entrevista e tudo, e que o nosso pastor, que é o pastor Francimário, que foi dado por Deus, foi mandado por Deus a esse casal pastoral. E ele que está, Deus primeiramente, mas o Senhor o pastor Francimário é quem, de família pastoral, quem está nos ajudando, nos apoiando, nos corrigindo, puxando a orelha no que for preciso. E tem uma data bem especial que até eu guardei umas fotozinhas, e dia 7 de fevereiro, se eu não estou me enganado, pastor, 7 de fevereiro de 2012, foi a posse do casal pastoral. Confere? Se eu não estou enganado, irmã Ivone, foi dia 5 de fevereiro, se não me 5 de falha a memória. fevereiro. Ou foi dia Pronto. 5 ou foi dia 7, mas o fato é que foi no início do mês de fevereiro. Pronto. Às 5 de fevereiro de 2012, foi a posse do casal pastoral, e eu, graças como ovelha, e agradeço demais, primeiramente a Deus, e primeiramente o Senhor, essa família, e segundo ao Senhor e a família. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada por este momento maravilhoso, e foi muito bom. Eu estava assim, como se fosse para fazer uma prova de vestibular, sabe? Ver na hora, chegar aquela hora para poder. E essa prova de vestibular é uma prova muito responsável, muito, muito, muito responsável em si, né? Com certeza. Eu agradeço demais o tempo da senhora, a sua disponibilidade. Eu quero, em nome de toda a Igreja Batista, Manancial da Convenção, quero expressar a minha mais profunda gratidão pelo tempo da senhora dedicado e pelas memórias preciosas que a senhora tão generosamente nessa noite compartilhou conosco. Esse testemunho é um presente, de fato, inestimável para a nossa história e nos ajudará a entender melhor nossas raízes e a valorizar o legado de fé e trabalho que vocês construíram ao longo dos anos. Que Deus continue abençoando a sua vida, irmã Ivone, de forma abundante. E claro, quero deixar um pedido aqui para a senhora. Compartilhe alguma dessas fotos aí lá do início da igreja, tá bom? Eu vou precisar dessas fotos até para a gente poder colocar isso aí de uma forma bem clara na história da Igreja Batista Manancial. Muito obrigado, irmã Ivone. Muito obrigada, eu agradeço, e o legado que eu posso dizer é que servi ao Senhor com alegria. Amém?